dia! Este é nosso trabalho sobre o livro Política não é coisa de idiota, do capítulo Indivíduo e Sociedade. O grupo é composto por Flávia Cristina, Giovana Divino e Heloísa Scarpelli. No capítulo O Indivíduo e a Sociedade, do livro Política não é coisa de idiota, temos um diálogo entre Mário Sérgio Cortella e Renato Jaime Ribeiro. Um deles cita o desinteresse pela política por parte de alguns indivíduos da sociedade. Mas afinal, no que isso afeta? Quando postergamos a política, ignoramos a história, as conquistas, a democracia e os direitos. Como vamos reivindicar aquilo que não temos o conhecimento? Como podemos participar do desenvolvimento do nosso estado ou cidade se não há interesse em saber das atividades do poder legislativo ou executivo? Será que deixar de votar vai resolver o problema? Muito pelo contrário. O desinteresse irá gerar graves consequências para a sociedade. Pois, afinal, a falta de consciência política por parte da maioria dos eleitores brasileiros colabora para que maus políticos continuem se perpetuando no poder. E o resultado disso é a falta de compromisso com a necessidade do povo, que são refletidos principalmente na péssima qualidade de sistema público, pois as medidas tomadas pelos parlamentares interferem diretamente na nossa qualidade de vida. No atual momento em que se passa o cenário político do país, é compreensível que muitos estejam desmotivados e desacreditados. No entanto, esse comportamento fragiliza a nossa democracia, pois os políticos são representantes do povo e é por meio deles que podemos reivindicar nossos direitos. E quanto menor for a participação da sociedade no processo eleitoral, menor será o compromisso da classe política com os interesses da comunidade ou grupo que representam. Individualismo, em um termo geral, é um conceito político, moral e social que exprime a afirmação e a liberdade do indivíduo frente a um grupo, à sociedade ou ao Estado. Já na teoria filosófica, segundo a qual cada pessoa deve usufruir da máxima liberdade e responsabilidade para determinar seus objetivos, escolher os meios de alcançá-los e agir de acordo com tais pressupostos. O individualismo sustenta a autodeterminação, a autossuficiência e a liberdade restrita do indivíduo. O exercício da liberdade individual implica escolhas que, nas sociedades contemporâneas, frequentemente estão associadas a um determinado projeto. A liberdade individual nada mais é do que os direitos civis e as liberdades que protegem o indivíduo do poder do Estado, evitando o abuso do poder e estabelecendo limites na vida privada do cidadão. A relação que existe entre esses dois conceitos é que o indivíduo tem a liberdade de escolher o que ele vai fazer ou não. Mas neste capítulo, Sérgio Cortella explica que o termo idiota aqui no Brasil se converteu ao conceito original. A expressão idiotes, em grego, significa aquele que só vive a vida privada, que recusa a política, que diz não à política. Ou seja, não haveria liberdade fora da política. Então, o idiota não é livre por cuidar da própria vida, pois só é livre aquele que se envolve na vida coletiva, pública. Mas agora somos uma sociedade moderna. A liberdade pessoal é mais que fundamental, é necessária. O avanço da liberdade pessoal e das decisões é de extrema importância. Sendo assim, o interesse pela política se torna mais importante do que já era antes. Isso nos faz refletir sobre o limite do individualismo e da participação coletiva. Até quando pensamos na possibilidade de ter minha orientação sexual ou até mesmo religiosa. A sociedade ela cria padrões de comportamento, de vestimento, etc. Ou seja, o individualismo ele não se restringe só ao indivíduo, ele também torna posse das organizações que muitas das vezes só se preocupam com seus próprios objetivos, sendo assim, os fins acabam justificando os meios.